no meu caminhar, todo esforço fazia em vão. Cristo me viu e me deu sua mão. Que maravilha Deus fez em mim no dia. One day I was hunting. We used to go hunting up in the north woods. Certo dia eu estava caçando onde eu costumo ir caçar, lá em cima nas florestas do norte. Now I hunted with a friend and I loved to hunt with him. E eu caçava com um amigo e eu gostava de caçar com ele. He's kind of a part of an Indian too. Ele era um tipo meio índio também. But he is Bert Call, and he's a fine man. E ele, Bert Call, e ele é um bom homem. The man might be sitting right here now for all I know. He comes down south here all the time. O homem pode estar sentado bem aqui agora, pelo que sei. Ele vem lá do sul o tempo todo. He was a great hunter. E ele era um grande caçador. You never had to worry about him. He doesn't go get lost. Você nunca tinha que se preocupar com ele. Ele não se perdia. We'd hunt together and we knowed each other, but he is the cruel-hardest man I ever met in my life. Nós caçávamos juntos e nós nos conhecíamos um ao outro. Mas ele era um homem do coração mais cruel que já conheci na minha vida. He would shoot fawns just to make me feel bad, because I didn't like to see kill little fellas. Ele atirava em corças apenas para me fazer sentir mal, porque eu não gostava de lhe ver matando aqueles animaizinhos. It's all right to kill a fawn now if the government says so. É legal matar uma corça, agora, se o governo permite. Well, I was game warden for years, and I'm still a conservationist. Eu fui guarda-caça por anos e ainda sou um conservadorista. I believe in animals, and I believe in conservation. Eu creio nos animais e eu creio na conservação. And let them, just if you let them keep on going on, they're put here to eat it. E deixá-los apenas, se você os conserva, eles estarão aqui para comer. If you don't eat some of them out, then they'll take a disease and die out or starve to death. Se você não comer alguns deles, então eles apanharão uma doença e morrerão, ou morrerão de fome. But just what the law says, they know how to handle that. Mas apenas o que a lei diz, eles sabem como cuidar disso. Let them take care of it. Deixe-os tomar conta disso. But Bert would kill him just to be mean, just to see me feel bad about it. Mas Bert os matava só por maldade, só para me ver sentir mal quanto aquilo. He said, Billy, you're a good preacher, or a good hunter, but the trouble is, you're too much of a preacher. You're too chicken-hearted. Ele costumava dizer, ele dizia, Billy, você é um bom pregador, ou um bom caçador, mas o problema é que você tem muito de um pregador. Você é muito coração de galinha. I said, Bert, you're just cruel, that's all. And we go on one. Eu disse, Bert, você é simplesmente cruel, isto é tudo. E nós seguimos adiante. One day I went up, I had to work late, and it was getting late in the season. Certo dia eu subi. Eu tinha que trabalhar tarde e estava ficando um pouquinho tarde para a estação. Now, white-tailed deer, I don't know where he had them here or not. Oh, my. E o cervo de cauda branca, eu não sei se vocês os têm aqui ou não. Oh, que coisa! You talk about Houdini being an escape artist. They're better than he. Você fala sobre Houdini ser um artista de invasão. Eles são melhores do que ele. So, it was late in the season. They'd been shot at a few times. Estava no fim da estação. Eles tinham atirado algumas vezes. And we started one morning, about 6 inches of snow started up across the presidential range. E nós começamos certa manhã com cerca de 6 polegadas de neve. Começamos através do rancho presidencial. And we always take hot chocolate and a sandwich. E sempre tomamos chocolate quente, sanduíche. About noontime, if we didn't get deer, then we'd separate in the mountains and come back and get in sometime 9 or 10 o'clock that night. E mais ou menos ao meio-dia, se não conseguíssemos um cervo, então nós nos separaríamos
nas montanhas e voltaríamos. Chegaríamos às vezes 9 ou 10 horas daquela noite. If we got a deer, we hung him up. Se apanhássemos um cervo, nós o dependuraríamos. We know where we were at, and we come back and get him. Nós sabíamos onde estávamos e nós voltaríamos e o apanharíamos. So that morning we went up, and so before I left, he said, "Hey, Billy, I got something for you this year." Então, naquela manhã, nós subimos e então, antes de eu sair, ele disse, "Ei, Billy, eu tenho algo para você neste ano." And I said, "What is it?" Eu disse, "O que é?" He reached down his pocket and pulled out a little whistle, something about the size of this. Ele enfiou a mão em seu bolso e tirou um pequeno apito, algo mais ou menos deste tamanho. And he blew it. It sounded like a fawn calling for its mammy. E ele o soprou e ele parecia com um servo chamando sua mamãe. You know, the little baby deer calling for its mammy. Você sabe, o pequeno bebê servo chamando sua mamãe. I said, "Bert, you wouldn't be that cruel, would you?" Eu disse, Bert, você não seria tão mal assim, seria? He said, "Oh, you chicken-hearted preachers, you're all alike." Ele disse, vocês pregadores, coração de galinha, todos vocês são iguais. Pela graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez. Gostaria de cumprimentar os irmãos pela internet. Nós estamos aqui no Tabernáculo da Fé em Porá, com mais uma oportunidade de cultuar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui com a companhia do irmão Jorge Alexandre, o evangelista, que vai nos trazer a mensagem desta noite. Esta programação ela tem a direção do pastor José Alves Rodrigues. E dessa feita ele se encontra lá no sítio. E nós estamos aqui, como eu disse, mais uma vez, para cultuar ao nosso Deus. Nós vamos começar com o hino. O irmão Pedro vai soltar um hino aqui do quarteto. Eu quero ser fiel. Vamos assistir. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Eu quero te seguir, eu quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel
a ti. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Eu quero te seguir, eu quero te servir com mais fidelidade. Aonde eu estiver, em tudo que fizer, serei fiel a ti. Aonde eu estiver, em tudo que fizer, serei fiel a ti. Serei fiel a ti. Graças a Deus. Serei fiel a ti. Este é o nosso propósito. Irmãos, nós vamos ter uma pequena participação, como sempre. A nossa humilde participação aqui. Eu gostaria de trazer um assunto para nós hoje. A introdução de um assunto sobre dispensação. Começando pelo sentido e significado da palavra. Dispensação. É um assunto muito comum entre a mensagem, irmão Branda. Ele faz muita referência às dispensações em quase todas as mensagens, principalmente nas mensagens das eras, mas de uma forma entre linhas, ou até mesmo fazendo referências expressivas sobre as dispensações. Dispensação e plenitude. Tempo da plenitude. Plenitude dos tempos, melhor dizendo. Então, mas eu gostaria de estudar com os irmãos para que nós tenhamos assim um maior entendimento simplificado sobre dispensação. Eu gostaria de trazer para nós hoje, como eu disse, a introdução. Nós tivemos aquele estudo sobre a semente original e a falsa vinha, foram 3 sábados. E se Deus permitir, eu gostaria também de esboçar em aproximadamente 3 sábados. Agora, bem entendido, isso aqui, eu não sou o orientador disso aqui. No sentido como que eu diria, de continuar. Se o pastor entender que eu não devo continuar, a direção é dele, porque ele também não me orientou em falar sobre esse assunto. Ele não tem essa conduta de orientar o que eu vou falar aqui. Dispensação. Nós sabemos que Deus, através do seu plano, desde Gênesis a Apocalipse, ele tem o interesse de trabalhar com o homem. Ele sempre trabalhou com o homem. E a dispensação, ela está dentro desse plano de Deus, porque
Deus sempre pactuou com o homem através das eras ou períodos. E nós podemos entender que o que pode ser dispensação é o período que Deus tem trabalhado com o homem desde o Gênesis e Apocalipse. É a época que Deus tem trabalhado, o tempo, ou era. Então, Deus sempre tem celebrado o seu pacto com o homem no percurso desde o início da primeira dispensação, que é a criação de todo o universo, a criação do homem, passando pelo mundo antediluviano, pós-diluviano, e assim por diante. Em cada tempo Deus celebra um pacto estabelecido dentro destas eras ou épocas. E nós vamos hoje discorrer um pouco sobre isso, através das 7 dispensações que desde o início da criação do homem até o rapto, o milênio. Agora, o irmão Brana disse na mensagem que me passou o nome agora, que nós temos 8 dispensações a compreender a vida eterna, o estado eternal, o reino eterno, quando Deus desce com sua noiva a Nova Jerusalém. Então eu quero discorrer sobre isso hoje, na introdução sobre esse assunto. E vou passar a maioria do tempo aqui lendo. É pouca coisa, irmão Jorge, são muitas folhas, mas é pouca coisa. Vamos ao início. Dispensação. Eu gostaria de esclarecer para vocês que esta introdução aqui, eu adquiri ela através da Wikipédia. O que eu vou falar aqui, as especificações de cada dispensação, mas eu tive o devido cuidado em ir na mensagem e fazer o conhecimento de tudo que está aqui. Também o irmão Brana especifica detalhadamente ou entre linhas através da mensagem. Quero que isso fique bem claro, irmão Jorge, porque às vezes expressões que o irmão Brana não usa, é uma expressão coloquial, é uma expressão profana, né? O irmão Brana faz isso. A história ela é uma informação profana, ela não é espiritual. Então nós vamos aqui pela informação profana, através da Wikipédia. Dispensação. O dispensacionalismo é um sistema interpretativo da Bíblia que divide a sua história em dispensações, também denominadas épocas, eras ou períodos, que representam distintas interações entre Deus e a humanidade, a partir de pactos que foram celebrados. É o que eu acabei de dizer. Deus, quando estabeleceu a criação do homem, Deus, quando estabeleceu o dilúvio do homem, através de Noé, para o homem, né? O juízo de Deus. E assim por diante. De acordo com o dispensacionalismo, cada era do plano de Deus é assim administrada de uma certa maneira, e a humanidade é responsabilizada durante esse tempo. Reafirmando, dispensação, tempo, é aquele tempo. Agora, se a gente for buscar no dicionário o que é a palavra dispensação, lá ele nos traz a seguinte informação. A palavra dispensação deriva de um termo latino que significa administração ou gerência. Administração divina, gerência de Deus, em seu devido tempo específico. E se refere ao método divino de lidar com a humanidade e de administrar a verdade em diferentes períodos de tempos. Então, dispensação é isso. É a maneira de Deus trabalhar em seus períodos
de tempo de Gênesis a Apocalipse. Agora, aqui na mensagem, as infalíveis realidades do Deus vivo, parágrafo 110, João Brana fala o seguinte: Deus sempre gosta de trabalhar através do homem. É o programa de Deus trabalhar através do homem. Crê você nisto? Deus opera através do homem. Ele fez o homem o seu ajudante na terra. Ele fez do homem um Deus menor do que ele mesmo. Nós sabemos que nós, humanos, homens, quando nós dissemos homens, nós estamos dizendo o homem e a mulher. Nós somos agentes de espírito, nós somos agentes hospedeiros de espírito. E se lermos a mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, nós vamos entender melhor sobre esse assunto. Agora, da mesma maneira que o diabo usa o homem para trabalhar com ele, Deus também tem um propósito de trabalhar com o homem. Ele tem esse interesse, é propósito do programa de Deus, do cronograma de Deus, através dos períodos, das dispensações. Agora, ultimamente nós temos passado por isso nos ensinamentos de Gênesis 1, 26, o irmão Brana falando. Quando ele era Elohim, o todo-suficiente, o único que existiu de si próprio. E então nele havia os atributos de Pai, Filho e Espírito Santo. Não três deuses. Três ofícios em si, os quais tinham que viver naquelas dispensações. O Deus, a própria existência em si, ele se manifesta através das dispensações, de três dispensações. Deus, o Criador, o Espírito. Deus manifestado em carne, Jesus Cristo, e o Espírito Santo na igreja, nesta dispensação que nós estamos vivendo agora, que nós vamos falar agora há pouco. Ele era um Salvador, ele era um Rei, ele era Deus. Todas essas coisas se mostraram, são atributos de Deus, veem, porém, nele no princípio. São atributos de Deus, veem, porém, nele no princípio. Os dispensacionalistas, agora estou voltando aqui à fonte de informação sobre dispensação. Os dispensacionalistas acreditam que há uma série de dispensações cronologicamente sucessivas, mas variam nas ordens desses eventos. Aqui eu tenho um esboço que fala sobre a ordem dos capítulos. O irmão Brana nunca chegou assim a especificar, pelo menos nas mensagens que eu conheço até hoje, que eu li, esse tipo de informação específica, de versículo, dispensação daqui, aqui, assim, assim. Mas aqui está um cronograma aqui, que dentro da mensagem do irmão Brana é correspondido, isso aqui. O irmão Brana fala da dispensação da inocência, que é a dispensação do início da criação, até a desobediência de Caim, melhor dizendo, de Adão e Eva. Depois nós temos a dispensação da consciência, ou antediluviana. É quando Deus trata com os homens, se coloca numa posição de contrariedade pelo comportamento humano e estabelece o juízo através do dilúvio. Ele chama Noé e faz aquele pacto. Aquilo ali já é a segunda dispensação, de acordo com o cronograma. E nós temos
a terceira dispensação, que é o governo humano, que é o desenvolvimento da falsa vinha, através da descendência de Caim, que é o Império Babilônico, através de Nimrod. O irmão Branham fala dessa terceira dispensação aqui, na mensagem A Junção do Tempo. Aliás, eu gostaria de ter lido um parágrafo aqui, mas ainda está em tempo, um parêntese aqui sobre a dispensação. Nos orienta de uma forma muito precisa aqui na junção do tempo, porque esse título dessa mensagem, Junção do Tempo, é muito curioso, o irmão Branham usando esse título, porque chama a atenção da gente, Junção do Tempo. E quando a gente lê a mensagem, a gente entende que a junção do tempo, ele está falando o encontro das dispensações. Aqui ele estabelece, dentro do seu raciocínio, que Deus, ele, antes do fim de uma dispensação e do começo da outra dispensação, ele estabelece a sua onipotência, o miraculoso. O senhor já é muito por dentro disso aí. Então, nessa junção das dispensações, Deus entra em cena, como Noé. Ele, dentro da sua posição de destruição da humanidade, na dispensação de Noé ali, mas antes ele trouxe a proposta de salvação, a onipotência. Quem cresce na mensagem de Noé seria salvo. Então, essa mensagem aqui, a junção do tempo, ela traz essa orientação. Agora, como eu disse, junção do tempo, junção das dispensações, a mesma coisa. E no parágrafo 19 aqui, ele relata para nós. A junção, exclamação, Deus sempre, antes dessas grandes junções chegarem, ou terminarem o tempo, onde ele começa algo de novo, conectando o velho ao novo, uma dispensação à outra. De uma dispensação à outra, estou falando antes dele. Ele sempre mostra o seu poder. O homem, através das eras, sempre rompe, ensina, explica, desvirtua o ensinamento e se afasta do verdadeiro Deus vivo. Nosso sistema religioso de hoje está tão longe de Deus e caminhando de uma maneira tão rápida para a destruição, mas pouco antes dele conectar e entrar em uma nova dispensação, ele entra em cena com grandes sinais miraculosos e maravilhas. Ele sempre fez isto. Então, voltando aqui ao assunto, eu gostaria de falar na sequência. Nós falamos da dispensação do governo humano, que é a manifestação do Império Babilônico, e depois nós temos a manifestação da promessa, quando ele chama Abraão e faz a promessa de sua descendência, das bênçãos de sua descendência. Ali, de acordo com a mensagem e com esse cronograma, começa a terceira dispensação. Começa o propósito de Deus de tratar com aquelas pessoas naquele tempo. E depois nós temos a dispensação da lei, a dispensação mosaico, que é quando ele elege Moisés a tirar o povo de Israel, do Egito, melhor dizendo. Agora, nós temos a referência bíblica de cada dispensação que eu quero discorrer aqui com os irmãos. Depois nós temos a dispensação da graça, que é a dispensação que nós estamos vivendo. Quando nós voltamos nosso assunto para as 70 semanas de Daniel, é quando se abre, Deus é rejeitado, o próprio Jesus, Deus na pessoa de Jesus,
é rejeitado pelos judeus e se abre então oportunidade para os gentios através das eras. As 7 eras da igreja, que são 7 dispensações também, dentro da dispensação da graça, dispensação da igreja. Então, é a dispensação que nós estamos vivendo. E qual será a dispensação conclusiva? A graça, a dispensação da graça é a manifestação de João I, o Verbo que fez carne, se habitou entre nós, Jesus, com seu ministério. É a dispensação que ela está inserida na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Efésios 3:10 ou 2:10? Me faltou agora. Vê para nós, irmão Jorge. Efésios, aquela escritura de passagem que fala sobre a dispensação da plenitude dos tempos. Agora, o que é plenitude do tempo? Vamos parar um pouquinho aqui. Chegamos na dispensação da graça e estamos na plenitude dos tempos. Efésios 2:10. Isso, né? Não? Mas está em Efésios, bem próximo aí. Então, a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos está referindo a totalidade do propósito de Deus, das dispensações. A plenitude dos tempos, ela nos traz a totalidade do propósito de Deus, a consumação de todo o propósito de Deus através das dispensações. Olha aqui, vamos lá. Plenitude dos tempos. No original, a expressão plenitude dos tempos significa aquilo que é preenchido, no sentido de tempo. Essa palavra denota consumação, cumprimento, realização. Efésios capítulo 1, versos 7 a 10. Está aqui, irmão Jorge. Efésios 1, não é 2 e nem 3. Versos 7 a 10. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco com toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos os mistérios, ou melhor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, todas as dispensações, do início até o momento da manifestação do próprio Deus em carne. Qual esse propósito? Eleger sua noiva para o rapto, o arrebatamento. Por isso que é a consumação de tudo. Todo o plano de Deus está na plenitude dos tempos, nesta dispensação das eras, para que possamos alcançar fé para o arrebatamento. Vou repetir os 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, na consumação da plenitude, no preenchimento da dispensação, melhor dizendo. Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. É o cumprimento de tudo. É a realização, é a consumação de todo o propósito de Deus, para que cheguemos onde nós estamos hoje. Será que somos privilegiados, irmão?
somos privilegiados de estarmos hoje no cumprimento do propósito de Deus desde o início, desde antes que esse mundo se materializasse. Nós estamos hoje neste propósito. O irmão Morana disse, se um dia nós pudéssemos, claro que chegaremos, eu creio, a esta condição de saber como, ou melhor dizendo, de saber este propósito, qual é a nossa participação dentro desse cronograma de Deus, dentro desse resultado já de Deus, nós sairíamos feito loucos nessas ruas, correndo e gritando, porque a importância de Deus ter nos colocado neste momento, nesta dispensação, ela é muito grandiosa. Todos os irmãos, todos os eleitos dos tempos da antiguidade passaram por todas as provas, passaram pela Inquisição, foram mortos nas arenas, foram mortos nas fogueiras, almejando e com o propósito de chegar a esta conclusão de hoje que nós estamos chegando. Agora, o que acontece na plenitude dos tempos? Nós temos duas referências na Bíblia, em Gálatas e em Efésios. E aqui está essa referência aqui, essa explanação. Tanto na carta aos Gálatas quanto na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala da plenitude dos tempos em conexão com o plano de redenção. É o que nós acabamos de falar. No texto de Gálatas, a plenitude do tempo significa o momento exato predeterminado pelo Pai em seu plano eterno, no qual Cristo entrou no cenário da história humana. Como eu disse, são expressões profanas. O Verbo encarnou quando todos os eventos preparatórios foram cumpridos. Quero repetir para ficar bem claro. O Verbo encarnou quando todos os eventos preparatórios foram cumpridos. Manifestação de Deus através do seu Filho. Significando que o longo período do tempo havia chegado ao seu final. Isto quer dizer que, embora o plano de Deus tenha sido estabelecido na eternidade, quer dizer, o plano de Deus ele não termina. Aqui é o plano na dimensão humana. Deus tem seu plano para a eternidade, mas dentro da dimensão humana, ele está se concluindo. Ele está se consumando. Este plano se concretiza no tempo quando tudo que foi estabelecido se completa. Tudo foi estabelecido, se completa. Agora, nós vamos aqui a voltar ao assunto da primeira dispensação, que eu fiz um esboço aqui. Agora eu quero ler de uma maneira copiosa, porque o tempo não nos permite ficar comentando. Já está quase chegando, vencendo o meu tempo, irmão Jorge. A primeira dispensação, voltando lá, fala da dispensação da inocência. Está relacionada à criação dos céus e da terra e tudo que neles se contém. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, criou os seres viventes, formou o jardim do Éden, a criação da mulher. Essa dispensação está entre Gênesis capítulo 1 ao 3. Fala sobre tudo que eu falei aqui, desses assuntos. A criação dos céus e da terra, a formação do Éden, a criação do homem, a criação da mulher. E a segunda dispensação, a consciência, que é a dispensação da consciência, porque a primeira é da inocência, está relacionada à queda do homem no jardim do Éden, pela desobediência aos mandamentos de Deus, dando origem às duas linhagens, descendência da semente original e da falsa vinha, que nós estudamos há pouco, Caim e Abel. A corrupção geral do gênero humano,
que foi o casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, e a insatisfação de Deus com a humanidade, e, consequentemente, o anúncio do dilúvio a Noé. Gênesis capítulo 3 ao capítulo 8. Está aqui que eu acabei de falar. A terceira dispensação, que é o do governo humano, que eu disse logo atrás, está relacionada ao pacto que Deus fez a Noé e suas gerações. Gênesis capítulo 9. Está escrito: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ali é que começou a manifestação das duas sementes. E dentro dessa dispensação, está em Gênesis capítulo 11, verso 7, a confusão das línguas, quando foi o propósito ali de Cuxê, filho de Cã, em desenvolver o sistema de domínio imperial e vir a eclosão do Império Babilônico. E está aqui no verso 7, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Isso aqui está em Gênesis capítulo 9 a 11. A quarta dispensação está relacionada à promessa, a dispensação patriarcal, a promessa. Está relacionado à promessa de Deus a Abraão até a saída de Israel do Egito. E também através da comissão de Deus dada a Moisés. Ou melhor dizendo, para ficar bem claro, está relacionada à promessa de Deus a Abraão até a saída de Israel do Egito, vírgula, através da comissão de Deus dada a Moisés. Quer dizer, está aqui duas manifestações, dois propósitos de Deus: promessa de Deus a Abraão e a saída de Israel do Egito através da comissão de Deus dada a Moisés. Está em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. É a referência bíblica que eu vou dizer agora. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, esta promessa de Deus a Abraão, e o propósito da retirada de Israel do Egito, está em Gênesis capítulo 12, a Êxodo capítulo 19. A quinta dispensação está referindo à dispensação da lei, é o mosaico. Está relacionado aos 10 mandamentos da lei, estabelecido por Deus a Israel, através de Moisés, em Êxodo capítulo 20. E vai até Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que fala sobre a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Esse foi o tempo estabelecido por Deus nessa dispensação. Foi o propósito de Deus nessa dispensação. Atos capítulo 1, verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Essa escritura está falando da ascensão de Jesus Cristo aos céus. Agora, a próxima dispensação está relacionada ao tempo da graça, momento pelo qual o Verbo se manifesta em carne, o próprio Deus manifesta em seu Filho Jesus, não sendo reconhecido pelo seu povo, os judeus, e consequentemente rejeitado.
levando o próprio Deus a ser crucificado. Porém, ao terceiro dia ele ressuscitou e subiu aos céus, e nesse momento é chegada a hora da oportunidade direcionada aos gentios, através das eras da igreja. 7 eras com seus respectivos 7 mensageiros, pelos quais Deus, em seu propósito, se manifesta para o aperfeiçoamento da sua noiva eleita, a ser raptada a encontrar com Ele nos ares. Este é o propósito da dispensação da graça. Apocalipse 4, segunda parte, melhor dizendo, Apocalipse 5, segunda parte, essa é a mensagem, título da mensagem. O irmão Branham fala: então as 7 eras eram as 7 trombetas, as 7 igrejas, ou as 7 dispensações do corpo de crentes. Isto é simplesmente tão perfeito e quando pode ser. Jeremias, que coisa! O livro, as eras, como isto foi redimido. Agora, essa dispensação se encontra na Bíblia, em Atos capítulo 2 a Apocalipse 20. A 7ª dispensação está relacionada ao rapto da noiva de Cristo e ao descanso milenial. Essa é a 7ª dispensação. O rapto, a noiva descansando com seu noivo 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 4 a 6. Essa é a referência dessa dispensação. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daquelas que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só o galardão. Quero repetir essa escritura aqui, parte dela. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Aqui está falando da segunda ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, santo, aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Por quê? É porque quem ressuscitar, nós, se formos para a sepultura, antes da ascensão para o rapto, e ressuscitar nessa primeira, nós não passaremos pelo trono branco. São os eleitos, é o que faz parte da noiva. E nós estamos lá, não estamos, irmão Jorge? Você crê nisso? Eu também creio. O senhor crê, irmão Antônio? O senhor crê, irmão Pedro? Estamos lá pela graça de Deus, amém? Nós não temos mérito próprio para isso. Mas Deus nos redimiu desde antes da fundação do mundo e nos colocou neste plano de redenção, plano salvífico de Deus. Amém. Bem-aventurado o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Repetindo, sobre esses não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Oh, glórias! Agora, a irmã Brana fala da 8ª dispensação, porque o sistema racional evangélico, interpretação, os intérpretes da Bíblia, eles estabelecem 7 dispensações, mas a irmã Brana fala da 8ª. A 8ª dispensação está relacionada à consumação de todo o plano de Deus, o reino eterno, Nova Jerusalém, corpo glorificado. Eu coloquei assim os tópicos.
só para nós que nós entendamos. Nós não podemos entrar em cada assunto aqui. Isso aqui é matéria para muito tempo de estudo, né, irmão Jorge? Todo o plano de Deus, esta está relacionada com a consumação de todo o plano de Deus. O reino eterno, Nova Jerusalém, corpo glorificado. Aonde está isso? Apocalipse 20 a 22, essa dispensação. E aqui está em Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Está dizendo para João escrever. E disse-me mais: está cumprido. Plenitude dos tempos, propósito de Deus, está cumprido. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Somos herdeiros. Oh, graças a Deus. Herdará todas as coisas. Deus nos devolveu o título de propriedade. Ele pagou, Ele redimiu com sua morte ali no Calvário. Ele nos redimiu e nos deu o poder da vida eterna. Agora, nós temos as dispensações para alcançar, para o aperfeiçoamento. Ele nos deu uma promessa. E o que é essa promessa? O que é esse penhor? É o Espírito Santo. O que é penhor no sentido literal da expressão? É um direito real de garantia. Um direito real de garantia. Deus, quando Ele nos devolveu o título de propriedade, de seres eternos, de vida eterna, Ele nos deu esse penhor. Portanto, nós somos credores da vida eterna. Parece até arrogância falar isso, irmão. Nós, seres humanos, com toda circunstância vil, somos credores de Deus da vida eterna. Mas quando Ele morreu no Calvário e nos colocou na posição de proprietário da vida eterna, Ele estabeleceu esse pacto. Portanto, nós somos credores da vida eterna. O crente redimido, eleito, ele é equilibrado nesse sentido. Todas as circunstâncias que nos rodeiam, estará por chegar nas proximidades desses dias, o mundo se organizando, o sistema político, o sistema religioso, isso humanamente nos coloca assim estremecidos, porque a hora é uma hora de muita seriedade. Mas onde nós descansamos? Na promessa. Porque quando nós entendemos o que Deus nos proporcionou, nos devolveu, o título de propriedade,
e nos estabeleceu um pacto, um penhor, que é o Espírito Santo, o que ele, nesse pacto, ele quis estabelecer a nós, dizer a nós: eu vou dar esse penhor aqui como sinal, porque você é um credor da vida eterna, eu redimi e te coloquei nesse plano desde antes da fundação do mundo. Portanto, estamos humanamente tensos pela hora, mas espiritualmente de uma maneira almejante. Oh, ora vem, Senhor Jesus, porque nós estamos esperando essa hora, nós estamos esperando a concretização desse pacto estabelecido lá no Calvário. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte é quem passar pelo trono branco e for condenado. Aqui está. Mas como nós estudamos a linhagem dos filhos de Deus e a linhagem do maligno, se você buscar lá atrás, lá em Gênesis, você suspira, porque nós somos da linhagem da semente original. Isso aqui não faz, o eleito não faz parte disso aqui é a falsa vinha. Isso aqui é os sistemas religiosos que estão aqui. É forte falar isso, mas é uma realidade. A partir do momento que nós entendemos sobre a linhagem, sobre o comportamento, o caráter do cristão, o caráter de uma linhagem de outra, de uma semente de outra, nós descansamos, porque nós estamos no plano salvífico do Deus Todo-Poderoso. Estamos dentro do seu cronograma, desde antes da fundação do mundo, a se consumar nesses últimos dias. Agora, para concluir, irmão Jorge, 8 horas quase. Mas se nós sairmos daqui 11 horas hoje, não está muito longe, não tá demais, né, irmão Jorge? Está tão bom. Aqui é só a introdução, irmão. A mensagem vai vir agora há pouco. Isso aqui é só preparar o ambiente. Está bem? Vamos ler aqui para concluir na mensagem: adoção, posição no corpo de Cristo. Crê você nas dispensações? Assim diz a Bíblia. Nas dispensações da plenitude dos tempos. Quero voltar aqui. Crê você nas dispensações? Assim diz a Bíblia. Nas dispensação da plenitude dos tempos. Pode ser um erro de digitação aqui. O que é a plenitude dos tempos? Isso aqui agora é o irmão Branda, que veio estar em consonância com o que eu acabei de ler aqui atrás, através da informação do Wikipédia. Tem havido uma dispensação de bem lá. Havia dispensação da lei mosaica, lá havia dispensação de João Batista, lá havia dispensação de Cristo, lá havia dispensação da organização da igreja, 7 eras, parênteses que se abre para os gentios. Lá havia dispensação do derramamento do Espírito Santo. Agora é a dispensação da adoção. E o que o mundo está esperando, gemendo. E quando a plenitude dos tempos vier, quando tudo se consumar, né? Nós aprendemos. Por que é a plenitude dos tempos? É a consumação. E quando a plenitude dos tempos vier, quando a dispensação da plenitude dos tempos. Qual é a plenitude dos tempos? Quando os mortos levantarem, a conclusão, a consumação. Quando as enfermidades cessarem. Quando toda a terra parar de gemer. A plenitude da dispensação dos tempos. Observe isto. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos.
todo o propósito de Deus desde o início está aqui, irmãos, consumando nisso aqui, congregar em Cristo todas as coisas. Não está você contente? Como ele irá fazer isto? A juntar todas as coisas em quem? A congregação diz Cristo. Como entramos em Cristo? Por um Espírito. Por um Espírito somos todos batizados em um corpo. E aquele corpo é o corpo de quem? Cristo, entre parênteses, já julgado. Ele tomou o nosso julgamento, que eu acabei de dizer. Então, o que somos? Quando eu vir o sangue, eu passarei de vós. Cada vez que ele olha para o corpo, lá está ele assentado, sangrando. Estou eu lá agora? O Espírito Santo, ele passou, e quando a plenitude da dispensação dos tempos, para que ele possa congregar todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus. Agora, se você deseja falar a respeito de um nome, somente entraremos nisso por um pouco de tempo. Toda a família no céu é chamada de quê? A congregação responde, Jesus Cristo. Toda família na terra é chamada de quê? Jesus Cristo. Há algumas mulheres distintas aqui, admiráveis, exatamente verdadeiras damas, senhoras. Há uma senhora Brana, senhora William Brana. Ela é a minha esposa. Ela vai para casa comigo, vem? As demais vão com seus esposos. Há uma igreja viva do Deus vivo. Há uma igreja viva do Deus vivo. Ela assenta o seu nome. Ela está cheia do seu espírito. Isto é certo. Eu não condeno suas boas obras. Eu não condeno os seus hospitais e as boas coisas que eles fazem. Eu acho que isso é maravilhoso. E são as bênçãos de Deus para os pobres, para a humanidade que sofre. Eu não condeno todas essas outras coisas que eles estão fazendo. Ótimo, isso é perfeitamente correto. E suas grandes organizações de milhares de dólares, certamente eu preferiria ver aquilo do que contrabandistas de bebidas alcoólicas unidos ali na esquina, a qualquer hora. Certamente eu os honro como ministros de pé no púlpito. Mas quando isso chega ao juntamento no fim da dispensação, isto estará esperando pelas manifestações dos filhos de Deus. Naquela dispensação, que ele possa juntar tudo que tem sido trazido a Cristo. O que é Cristo? Como entramos nele? 1 Coríntios 12. Por um Espírito somos todos batizados ao seu corpo, o qual é o corpo de Cristo, e fez portadores de cada dom e cada boa coisa que ele possui. É isto certo? E toda a terra está gemendo, clamando, esperando pela manifestação quando Cristo e sua igreja se unirão. Que dispensação de plenitude dos tempos, congregando em tudo em Cristo, ambos que estão no céu e na terra, e mesmo nele, terra, mesmo nele. Tudo que está na terra e nos céus se conclui neste propósito, estar em Cristo. E é esse propósito que nós estamos almejando e estamos vivenciando a cada dia para que possamos chegar juntamente com esta conclusão, com esta consumação e fazer parte desta benesse, desse propósito de Deus na vida de cada um de seus eleitos. Amém? Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E agora
Vamos ouvir um hino, irmão Pedro? O hino é Jesus Vem, grupo, como que é? Jesus Vem, grupo, é esse, né? Então vamos lá, Família de Deus, irmã Denise, pode ser esse? O outro também, Fé que me... Jesus Vem, o grupo, então tá bom. Porque nós estamos adequando a tudo aqui, né? Mas nós vamos chegar. Vamos ouvir então. Brevemente, Jesus, sua noiva, vem buscar, levando para um lar que Ele mesmo preparou. Daremos adeus a este mundo, deixaremos para trás os problemas daqui. Participaremos da grande festa com som de orquestra igual nunca ouvi. O dia não sei, que Jesus vem. Pode ser agora ou a qualquer hora, eu sei que Ele vem. Não sei, que Jesus vem. Pode ser agora ou a qualquer hora, estejamos prontos, eu sei que Ele vem. Estaremos com santos ali a cantar, com anjo Gabriel, arcanjo Miguel e querubins, lugar de encantos, não existe pranto, somente um canto celeste ouvir. Doce melodia, ali cantaremos. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. O dia não sei, mas eu sei que Jesus vem. Pode ser agora ou a qualquer hora, estejamos prontos, eu sei que Ele vem. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. O dia não sei, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. E é isso que nós estamos aguardando, é a sua vinda.
Para isso, estamos nos preparando e aproveitando cada tempo, cada momento, da melhor forma que sabemos aproveitar. E Deus nos deu mais esta graça, esse momento aqui, juntamente com vocês, através deste sistema, né, da internet. Eu saúdo vocês também, Deus continue vos abençoando, e que possamos aqui ter mais alguns minutos da palavra de Deus. Nosso irmão Monraine já veio com a sua porção, né, a qual foi muito aproveitosa, vendo tanta luz do nosso profeta sobre este assunto de dispensação, de tempos, de programação de Deus com a humanidade. A programação de Deus, a coordenação de Deus com a humanidade. Deus, o irmão Brown diz, Deus não está sujeito ao tempo, mas para lidar conosco, nesse período aqui, ele usa o tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo, né, da dimensão humana. Irmãos, eu gostaria de meditar com vocês nesta noite um pouco sobre a unidade do nosso Deus. É mais luz que nós temos através do nosso profeta, sobre a unidade, não unicidade. Pastor Joaquim Gonçalves sempre gosta de fazer este parênteses, né? Esse parênteses sobre não confundir estas duas coisas. Unicidade é crer na unificação, né, de um único Deus, não é isso. Unidade é crer e poder ver a manifestação das três etapas do único Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, na terra. Então, isso aí é maravilhoso, sobre unidade de Deus, a manifestação das três manifestações de Deus na terra. Nós sabemos que lá com Israel, lá com Moisés, era Deus na coluna de fogo, Deus sobre eles, sendo o Pai. Depois veio Jesus Cristo, sendo Emanuel, a manifestação de Deus conosco na terra. E agora a manifestação, a sua terceira manifestação do Espírito Santo em nós, sendo a noiva do Senhor Jesus Cristo, operando as mesmas maravilhas, as mesmas coisas que ele operou lá no passado. Então, Deus sobre nós, Pai, Deus conosco, Jesus Cristo, Filho, e agora o Deus em nós, o Espírito Santo, sendo sempre o mesmo Deus, apenas mudando, como o irmão Brana ilustrou, como aquele personagem que é a mesma pessoa, somente vai mudando a máscara. Então, lá no deserto, ele teve este papel, vamos dizer assim, de pai, estava sobre nós, e depois ele veio no papel de filho, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, e agora na dispensação da plenitude, juntando todas as coisas, ele está atuando como Espírito Santo na igreja. Isto é luz sobre luz. Coisa boa é você estar no mato à noite e você ter, ainda que seja uma pequenina lanterna para você iluminar, você vai conseguir caminhar, certo? Mas se você não tem nenhuma minúscula lanterna, nenhuma pequena luz, você vai ficar totalmente perdido e vai até pôr a sua vida em risco. E assim está o sistema religioso, o sistema mundial, eles estão em completa
completa escuridão, sem mesmo ter uma pequena lanterninha de bolso. Nenhuma lanterninha, enquanto os filhos de Deus estão gozando, a noiva do Senhor Jesus Cristo está gozando de um refletor. Refletor, né? Já pensou nisso? Um cilibrim. Quem já andou no rio de noite, numa canoa, sabe a diferença do que é ter um cilibrim. Você põe o cilibrim assim à frente do rio, você vai lumiando metros e metros e metros e vai navegando com segurança. O da frente vai iluminando como se fosse o farol da canoa. Ei, coisa boa, isso é maravilhoso. Então, irmãos, nós vamos, nesses poucos minutos, nós vamos falar sobre a unidade de Deus. Nós vamos ler aqui, talvez você esteja ouvindo e nos vendo pela primeira vez. Nós estamos te convidando, neste momento, a estar, se você pode, sempre participar conosco. Nosso horário se inicia às 7 horas, né, às 19 horas, todos os sábados. Se Deus permitir, nós estaremos aqui através desta oportunidade, a qual deve se fazer. Eu particularmente, tenho tentado fazer deste momento, e é um momento especial. Então nós vamos aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 14. Vou começar aqui no verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, ele está dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Que coisa maravilhosa. Ele próprio se identificando que ele e o Pai era a mesma pessoa. Aí um dos seus discípulos fez uma pergunta no verso 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe às vezes poderia ficar até emocionado na presença do mestre, porque ele havia acabado de falar no verso de cima: quem vê a mim, disse, se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E Filipe fez essa pergunta, após Jesus ter dito essas palavras. Mas Jesus, com todo o amor, com toda a educação que ele tinha como mestre, ele disse no verso 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Meu Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras, a unidade perfeita. Credes, no verso 11, credes-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E é agora, nessa dispensação, neste tempo, neste período, que começa o desenrolar disso aqui. Deus atuar através do Espírito Santo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Pai amado, com toda a humildade, ó Pai, em nossos corações, diante da Tua presença na qual cremos estar, Senhor, neste momento, nós pedimos que o Senhor vivifique, ó Pai. Vivifique, Senhor. Tire, ó Pai, todo o embaraço da letra, Senhor. Se há algum embaraço da letra, Senhor, para alguns de nossos ouvintes, de nossos irmãos, Senhor, tire o embaraço, Senhor. Que o Espírito do Senhor, nesta hora, possa, ó Pai, vir e jogar, ó Pai, projetar a luz divina sobre Tua palavra, pois te pedimos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, este foi o texto de São João, do Evangelho segundo São João 14. Jesus Cristo se identificando aos seus discípulos na unidade perfeita de Deus. Agora, ele diz aqui no verso 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê. Como se pode ver um Espírito? Como que o mundo não está vendo o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque a incredulidade tem sido tão grande, que estão fazendo deles tão cegos, porque o Espírito Santo de verdade, ele tem lugar para fazer habitar, e naquele lugar o qual ele habita, que são corpos humanos, seres humanos, ele está ali testificando, ele está ali testemunhando. Pessoas nesta terra hoje são veículos de Deus, mas o mundo não pode ver porque não conhece, não sabe como que o Espírito Santo se manifesta. Só sabe como o Espírito Santo se manifesta quem tem o Espírito Santo. Aí sim, aí vai entrelaçar, aí vai dar uma conjugação comum. Porque somente nesta era, nesse desvelar de Deus, que as pessoas, seres humanos, estão tendo o privilégio, irmãos, porque nas 3 etapas da vida de Deus, com os seres humanos, lá era Deus sobre eles, com Israel. Grande privilégio, privilégio demais. Eles viram a coluna de fogo, Moisés viu ele pelas costas na sarça ardente, Elias viu ele na brisa suave, Jó viu ele através de um torvelinho, do redemoinho. Muito privilégio, isso foi bom demais. Naquele tempo, naquela dispensação de Deus, com aqueles daquele tempo. Aí Deus veio e disse: agora eu vou manifestar em carne. Agora eu vou andar pelas ruas de Jerusalém. Agora as pessoas vão poder me apalpar. Pedro, Tiago, João, seus discípulos, puderam abraçar Deus, puderam comer com Deus, pegar nele, lavar os seus pés. Era Deus em carne. Grande privilégio. Mas não era o final
do plano de Deus com os seres humanos aqui na dimensão humana. Deus queria mais. Porque, irmãos, esse verso 12 deste capítulo 14, diz aqui que na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e a farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Quando o Espírito, o meu Espírito, estiver regendo, estiver dominando o ser humano, aí só realmente se tiver com a catarata da incredulidade para não ver Deus. Porque então, aí agora, é a promessa de Jesus Cristo, que o Espírito Santo, irmãos, é a manifestação do Espírito Santo na igreja. Irmão Jorge, mas por que então que não está acontecendo estas coisas? Esta pergunta você faz para você na madrugada. Porque essa pergunta eu tenho feito para mim, nas madrugadas, na minha hora de quietude. E Ele tem me respondido. Por que não está acontecendo as mesmas maravilhas? Não é porque a palavra de Deus mudou, não. Não é porque a mensagem do Elias desta hora enfraqueceu, não. Faça essa pergunta, irmão, irmã. Às vezes você pode estar pensando, mas a igreja com essa pandemia esfriou. Não, a igreja nunca esfriará, irmão. Porque o irmão Branham mostra que o que aquece ela não é muvuca de gente, não é multidão de pessoas. O que aquece a igreja é a manifestação do Espírito Santo, é o reavivamento de Gales. É quando aquele soldadinho estava lá com o seu cacetete e chegaram para ele e falaram: fulano, aonde está sendo a grande campanha? Aonde está sendo o grande ajuntamento? Aonde está grande o poder de Deus? Ele disse: você não está vendo, não? Só porque eu estou aqui sóbrio, tranquilo, mas a segurança da eternidade está aqui dentro. É aqui dentro. Agora, não é por causa disso que nós vamos ficar só em silêncio na igreja, sem dar um glória a Deus, sem dizer um aleluia. Não. Vamos regozijar, porque o Espírito Santo está operando, irmãos. Ele continua aquecendo a igreja de Deus. Ele continua manifestando, testemunhando através de nós, de mim e de você. Nós não podemos deixar com que o diabo venha querer colocar isto em nossa mente, que nós estamos enfraquecendo, que é isso, que é aquilo. Não, esquece tudo. Viva a sua vida lembrando que você é o veículo da hora, o veículo da sétima era, para que o Espírito Santo possa se mostrar a esta humanidade incrédula. Sim, é isto mesmo. Irmãos, Deus foi tão bondoso, Deus tem sido tão bondoso para conosco, tem nos dado o batismo em seu nome. Nós temos invocado o batismo. Você que talvez não foi batizado ainda em nome do Senhor Jesus Cristo, só está batizado no título de Pai, Filho e Espírito Santo, meu irmão. Eu tenho o amor em te falar. Você não está batizado da forma legível, verdadeira, como diz Atos 2, Atos 10, Atos 8, Atos 19, não. Você tem que invocar, como os apóstolos invocaram nas pessoas que estavam com seus corações compungidos. É você chamar este nome, Senhor Jesus Cristo. Aqui, relembrando de novo esse parágrafo 110, das infalíveis realidades do Deus vivo, 110. Deus sempre gosta de trabalhar através do homem.
Ele gosta de trabalhar. Lá ele trabalhou com Moisés, com Elias, com Jó. Depois ele veio e trabalhou com Pedro, Tiago, João. Aí depois ele veio e trabalhou com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Wesley, Brana, nas eras da igreja. E agora William Brana saiu de cena, porque era hora, tinha que chegar. Mas só que Deus ainda tem mais para se manifestar. E o povo da sétima era, o povo que crê na mensagem do sétimo mensageiro, são os agentes de Deus da hora. Este assunto, irmão, mexeu comigo, sobre as dispensações, porque nós temos que acompanhar aquilo que Deus vem fazendo, Deus do princípio, para ver qual que é a minha hora. Eu não poderia estar vivendo lá, irmão, nós não poderíamos estar vivendo lá na dispensação, no tempo de Moisés. Se ele tivesse me visto lá no tempo de Moisés, eu teria estado lá. Quem sabe se eu tivesse tido o privilégio de tomar vinho com Jesus, tomar a Santa Ceia, se ele quisesse, eu tinha estado lá. Você, qualquer um de nós. Mas não, ele reservou esta última era. Mas, irmão, eu sou um advogado, amém, irmão. Eu sou uma doutora, amém, irmã. Amém, irmão. Eu sou isso, amém. Amém. Agora, Deus não está preocupado com a nossa posição social para se manifestar em nós. Ele quer ver em nós um coração puro, um espírito quebrantado e um espírito voluntário. O que é voluntário? É aquele que se dedica sem esperança de lucro, de financeiro. Ah, o fulano é voluntário em tal lugar. Você pode saber que ele está lá prestando um favor e faz mais com amor do que aqueles que estão lá recebendo naquele local. Então é voluntário. Tem que ter um coração voluntário. Pronto, Jesus, eu estou pronto. O senhor quer que eu faça isso? O senhor direciona. Deixa eu sentir a âncora. Deixa eu sentir a confiança do Senhor. Deus sempre gosta de trabalhar através do homem. É o programa de Deus trabalhar através do homem. Crê você nisto? Deus opera através do homem. Deus, Mombrana mostra nessa mensagem o testemunho de uma verdadeira testemunha. Deus testemunha através do sol. Deus testemunha através da natureza. Deus testemunha através disso, através daquele outro. Mas quando chega para se testemunhar através do homem, e eu digo, através da mulher, aí, irmãos, é uma manifestação mais apurada. Por quê? Aí ele pega a sua criação máxima, a sua criação melhor, que é o homem, e pega também o subproduto que ele tirou do homem, que é a mulher, para se manifestar através deles. Aí, irmãos, eu vou falar um negócio. Aí é Deus na terra. Aí é a deidade operando. Aí é este Deus que não muda. O irmão Brana diz, a Bíblia diz, e o irmão Brana sempre mostra isso, Deus não muda a sua maneira de atuar. Ele é o mesmo, só vai mudando as eras, só vai mudando as dispensações, mas é o mesmo Deus agindo e atuando através das pessoas. Ah, mas o mesmo Deus, irmão, que vai operar em mim, é o mesmo Deus lá da sarça, é o mesmo Deus lá da sarça. O mesmo Deus, irmão, que vai operar através de mim, é aquele que andava nas ruas de Jerusalém, é o mesminho.
É o mesmo, é promessa dele, nós acabamos de ler. Deus opera através do homem. Ele fez o homem o seu ajudante na terra. Olha que coisa, humildade. O homem ser ajudante de Deus na terra. Ele fez o homem. Olha o que o Mombrana diz aqui. Ele fez do homem um Deus menor do que ele mesmo. Então o homem está numa posição bem-aventurada, porque ele é um ajudante de Deus. E o Mombrana diz, Deus o fez um Deus menor. Então, através deste ajudante, Deus opera e realiza. Deus realiza e faz acontecer através daquela pessoa que ele escolhe. Não importando o grau gramatical, posição social, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é forte, se ele é fraco em estatura. Não, Deus não está ocupado com isso. Deus está ocupado em pegar o seu ajudante e através dele operar suas maravilhas, através da sua terceira manifestação, através da sua operação, através do Espírito Santo. E só pode ver agora, como Jesus Cristo disse, somente aqueles que ele elegeu e predestinou. O mundo não vai ver, não fique esperando, irmão. Fulano vê, ciclano vê. Não, veja você mesma, veja você mesmo. Quando nós olharmos no espelho, nós temos que ter o descanso e temos a segurança de dizer, eu estou sendo usado por Deus. Eu vou no culto, eu ouço a palavra, a energia do Espírito Santo, porque a energia do Espírito Santo é a palavra vivificada, e quando eu vou no culto, eu volto melhor. Cada culto, irmãos, cada culto volta melhor para casa. Cada culto é um degrau a mais. Eu sempre gosto de fazer essa comparação. Cada culto é um degrau a mais que você sobe o céu. Cada culto. É subir. É subir. Cada culto você vai olhando as coisas mais longe, as coisas da terra mais longe. Mais longe, mais longe. Aí vai fazer igual o Enoque. Aí vai, um dia ninguém vai ver nós mais. Você não pensa que o arrebatamento está longe, não. O arrebatamento está mais perto do que nós pensamos, gente. Isso aí é tudo desobediência, ó. Isso é tudo incredulidade aí na rua. Bares cheios, tudo cheio aí, ninguém respeitando nada. Aí os filhos de Deus vêm e respeitam todo protocolo. Quando fala protocolo, nós já sabemos que é tudo. Os filhos de Deus obedecem. Os filhos de Deus têm um espírito de obediência. O testemunho de uma verdadeira testemunha, parágrafo 187. Porém, o Espírito Santo é deidade. Deus que se abrigou no homem como tabernáculo no seu ajudante. É mais do que uma sensação, arrupiar e tudo. É mais do que falar em línguas. É mais do que gritar no Espírito. A deidade, o Espírito Santo no homem e na mulher. É tudo mais do que isso aqui que o Mombrana está falando, ele está pontuando. Eu vou encerrar com esse parágrafo aqui. Vou voltar no início dele. Porém, o Espírito Santo é deidade, é Deus morando no ser humano. Deus que se abrigou no homem como tabernáculo. É mais do que uma sensação, ponto final. É mais do que falar em línguas, ponto final. É mais do que gritar no Espírito. É mais do que chorar. É mais do que se unir à igreja. É Deus vivendo no homem. Deidade.
O próprio Deus se abrigou. Aí ele está falando no homem, mas ele não está falando que é no doutor, que é no fulano, que é no ciclano, que é no carroceiro, que é no picolezeiro. Não, gente, não é isso não. É Deus vivendo no homem, pronto, no seu ajudante, no seu Deus menor. Aceite quem quiser aceitar, duvide quem quiser duvidar, mas o William Branham, o 7º mensageiro da 7ª era da igreja, está dizendo, e ele fez do homem um Deus menor do que ele mesmo. É através do homem. Aceite quem quiser aceitar. Ah, mas eu não vou com um estilo assim. Deixa isso de lado. É Deus vivendo no homem, deidade. O próprio Deus se abrigou dentro do tabernáculo dessa aqui, ó, é indefinida, pessoa indefinida. E Deus vivendo no homem, deidade. O próprio Deus se abrigou dentro do tabernáculo dessa pessoa. Ele quer morar em você. Ele quer, ele deseja. O Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é agora de fazer você, nós, cada um de nós, templo dele, para mostrar, para testificar, testemunhar que ele é um Deus verdadeiro. Quando ele pode falar, e é exatamente o mesmo que Deus falar, aonde Deus está habitando. Quando ele fala, é a mesma coisa que Deus falando. Aí agora, ó, a dispensação do Espírito Santo na igreja. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Não é a fulana, não é a ciclana, não. É de Jesus Cristo. Essa é a maneira que a primeira igreja apostólica saiu. A igreja lá de Atos saiu com este mesmo requisito, operando prodígios, maravilhas e sinais, porque a promessa era ficar até que do alto fosse revestido de poder. Lá para eles foram para o cenáculo, lá o Espírito Santo desceu, irmãos, no cenáculo, e até hoje ele está na terra. Ele só vai sair da terra, o Espírito Santo, quando a noiva for embora, que o último entrar. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmão Jorge. Deus possa te recompensar por esta palavra. Temos alguma dúvida ainda sobre a unidade de Deus? Deus, as 3 dispensações, Deus conosco, Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. As 3 dispensações, as 3 manifestações. Estamos chegando mais no final de um culto, muito abençoado. Fui muito abençoado hoje, irmão. Que coisa maravilhosa. Nós vamos para fazer menção aqui dos irmãos que participaram pela internet. Os irmãos aqui em Iporá, que é a irmã Marina Tavares, a irmã Sônia Oliveira, o pastor José Alves também está em conexão. Que Deus possa abençoar todos vocês aí, sua família, pastor. Irmão Divino Antônio, irmão João e família, irmã Marcela e crianças, e a irmã Léa Esther, que também está em conexão, está em casa. Deus abençoe. Em Peloândia nós temos a irmã Divina, pioneira irmã Divina em Peloândia. Deus
te conceda a graça, irmã, para continuar este caminho. Irmão Mateus e família, em Rio Verde. Hoje ele está em Rio Verde, né? É o que nos ajuda aqui, ajuda o irmão Pedro na técnica. Irmão Vanderlen. Em Diorama, irmão Juversino, família, irmã Noemi. Deus possa conceder as bênçãos a todos vocês que anunciaram e os que não anunciaram, não colocaram o nome deles aqui. Cremos que todos foram ricamente abençoados. Amém? Irmão Antônio, faça o favor, nós vamos fazer oração com o nosso diácono, irmão Antônio, para concluirmos esse trabalho de sábado. Muito abençoado. Faça o favor, irmão Antônio. Ô Senhor, o Senhor é maravilhoso. Graças a Deus por esta mensagem que foi trazida pelo irmão Raine, o irmão Jorge, e possa alcançar a cada um, ó Deus, para que eles possam também regozijar do que nós regozijamos. Senhor, abençoa o pastor José Alves, abençoa todos os nossos irmãos que ouviram pela internet, quem não ouviram também, que Deus possa visitar a cada um, ó Deus, dando graça, ó Pai, e ajudando a cada um naquilo que eles necessitam, ó Deus. Que o Senhor venha nos ajudar e continue abençoando esses irmãos com essa pregação, com essa palavra maravilhosa, Deus, que tem trazido a nós. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos mais dessa graça, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos concluir com o irmão Pedro. Deus permitir, estaremos aqui sábado, próximo sábado, às 19 horas. E amanhã, domingo, às 19 horas, aqui com toda a igreja, um culto muito abençoado que teremos. Amém? Deus vos abençoe. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo sons, ecos das céus da graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, sempre ardente louvor. Ah, que canto, que som, enche os ares de doçor. São os salmos entoando hinos ao seu Redentor. Ouve as vozes da vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor.
Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Música